Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de dicas para o Enem do curso Vetor. Eu sou o Bruno e agora iremos estudar um pouco de História do Brasil. No caso do Enem, dê uma olhadinha nas questões mais recorrentes de História do Brasil no Enem dos últimos anos. Percebam que o período republicano é muito comum na prova do Enem. Iremos dar início agora a um processo da proclamação da República até o início dessa República Oligárquica Brasileira. Vamos dar uma olhadinha no contexto brasileiro, portanto, que era após o fim da escravidão, com a proclamação da Lei Áurea em 1888, com a princesa Isabel. Tem, no ano seguinte, em 1889, a proclamação do 15 de novembro, o golpe, portanto, que insere agora no Brasil um período republicano do qual vivemos até hoje. A gente vive um período, portanto, a gente vai estudar esse período, que não foi um período muito tranquilo não da história. Um período em que a recorrência de estado de sítio, do uso do estado de sítio pelo governo, também os levantes que ocorreram tanto no campo como na cidade e em diversas instituições. Percebam aqui, então, que os primeiros governos brasileiros, logo após a proclamação da República, a famosa República da Espada, como alguns historiadores chamam, ocorrem levantes como a Revolução Federalista, a Revolta da Armada dentro da Marinha Brasileira, levantes no campo, como Canudos também, ou dentro das cidades, como a Revolta da Vacina, já num período que a gente conhece como República Oligárquica, portanto. A questão 71 do Enem, ela fala, portanto, desse período. Vamos dar uma olhada nessa questão do Enem. Lembrando que a interpretação de texto, a leitura do texto, as visões colocadas nesse texto pelo autor, o contexto em que ele foi produzido e o conceito do qual você estudou e está inserido aqui é muito importante para você matar essa questão. Veja, na questão 71, portanto, ela fala que os seus líderes terminaram presos e assassinados. A chamada Marujada rebelde foi inteiramente expulsa da esquadra. Num sentido histórico, porém, eles foram vitoriosos. A chibata e outros castigos físicos infamantes nunca mais foram oficialmente utilizados. A partir de então, os marinheiros, agora respeitados, teriam suas condições de vida melhoradas significativamente. Sem dúvida, fizeram avançar a história. Vamos dar uma olhadinha no enunciado, o que pede essa questão. A eclosão desse conflito foi resultado da tensão acumulada na Marinha do Brasil. A dica do Enem está aí. Quais são, os elementos que a gente consegue pensar do texto? Fala sobre uma revolta, portanto, de um levante, os líderes terminaram assassinados, a tal da chibata, a violência que ocorria dentro da Marinha brasileira. Portanto, a gente está falando da famosa revolta da chibata, ocorrida em 1910. O grande líder da revolta da chibata, conhecido como João Cândido, o João Cândido Felisberto, chamado também como Almirante Negro, ele é colocado aqui como um grande líder da revolta da chibata. Lembrando que ele nunca foi chicoteado, o que não o fez indiferente ao sofrimento dos seus companheiros. O papel de João Cândido como dono do Brasil durante a rebelião transformou em 5 dias o marujo gaúcho de ilustre desconhecido na maior celebridade do Brasil daquele momento, atraindo sobre ele não só entusiasmo e admiração, mas também implacáveis ódios. Surgia assim, no calor dos acontecimentos, o apelido de Almirante Negro. Ele mesmo, João Cândido, em suas entrevistas posteriores, aí disponíveis pelo Museu da Imagem e do Som, dizia que aquele levante uniu, dentro da Marinha, interesses para combater resquícios que vinham ainda da época do Brasil imperial. Lembrando que o Brasil, a história do Brasil, é comumente dividida em período colonial até 1822, com a proclamação da independência, o primeiro e o segundo reinado, com um período aí intercalando com o período regencial, e a República Brasileira a partir de 1889. É preciso, portanto, dizia o João Cândido, nesse início da República Brasileira, que trabalhemos muito, que haja muita união, parte com parte. Desapareçam as paixões, os espíritos de vinganças que hão de vir ou virão. É preciso que estejamos unidos para o futuro. Então, João Cândido, portanto, ele era da Marinha Brasileira
E a Marinha Brasileira, nesse início da República, passou por uma grande reformulação, a conhecida modernização da Marinha Brasileira, com aquisições de novos navios de guerra, tentando trazer para o Brasil esses novos navios, geralmente, comumente, da Inglaterra. O Brasil queria se transformar numa grande potência, portanto, aqui na América Brasileira, na América Latina. A gente vê que os levantes que ocorreram no Brasil, no campo, na cidade, que ocorriam, portanto, dentro da Marinha, contra o governo na República da Espada de Deodoro, de Floriano, eles foram seguindo. E a levante, conhecida como a Revolta da Chibata, ela faz parte desse contexto. Ou seja, esses caras se levantaram, se insurgiram, se uniram dentro da Marinha Brasileira, lançaram uma carta ao presidente da República, dizendo suas exigências que queriam uma grande mudança na Marinha. Obviamente, uma das grandes motivações eram os castigos que ainda ocorriam dentro da Marinha, como castigos físicos e uso da chibata, por exemplo. Aqui um trecho da carta, a gente consegue perceber quais eram, né, as necessidades ou o que reivindicavam esses caras. Ou seja, retirar os oficiais incompetentes e indignos de servir a nação brasileira, reformar o código imoral e vergonhoso que nos rege, a fim de que desapareça a chibata, o bolo e outros castigos semelhantes. Aumentar o soldo pelos últimos planos do ilustre senador José Carlos de Carvalho. Educar os marinheiros que não têm competência para vestir a orgulhosa farda. Mandar pôr em vigor a tabela de serviço diário que a acompanha. Exigia-se, portanto, do presidente da República transformações muito mais do que a aquisição de novos navios. A Marinha, portanto, tinha resquícios de castigos físicos ainda, portanto, castigos que eram originários ainda da época da escravidão do Brasil. Vamos voltar à questão do Enem e dar uma olhadinha quais são as necessidades para a gente perceber e matar essa questão tranquilamente. A eclosão desse conflito foi resultado de uma tensão acumulada, ou seja, ao longo de um texto e faz parte de um contexto, portanto, da República Brasileira, em que a manutenção de uma mentalidade ainda escravocrata no Brasil, presente dentro de uma instituição que se dizia, portanto, moderna a partir da aquisição de novos navios, ainda dentro da oficialidade, mesmo depois da queda do regime imperial. Lembrando que aqueles outros levantes anteriores, como as revoltas da Armada no período de Deodoro ou de Floriano, também tiveram grande importância, né, nessa questão entre resquícios do Império e essa nova república que emergia. Agradeço a presença de vocês. Pessoal, boas provas, um bom estudo para vocês. Um grande abraço do professor Bruno.